essa questão do autofinanciamento, ela não causa aí um desequilíbrio de forças entre candidatos que têm um poderio econômico e os candidatos que não têm poderio econômico? Como é que você vê isso? Essa questão é bem importante, assim, no aspecto normativo, né, da própria democracia, né, a democracia representativa, né, ela pressupõe algum grau de igualdade, né, não vai existir igualdade total, mas algum grau de igualdade na disputa eleitoral. E isso é prejudicado pelo financiamento de modo geral, na medida em que a gente tem grandes distorções, né, como o dinheiro impacta quanto os votos, né, a gente tem distorções. No financiamento a gente vai ter distorções na representação também, né? O autofinanciamento é um dos recursos possíveis nas campanhas, né? Se a gente for olhar os dados, né, ele nem é tão significativo assim quanto aparenta, né? A gente teve alguns casos que ficaram muito marcados, por exemplo, o Dória na prefeitura de São Paulo em 2016, que ele, enfim, autofinanciou uma parte da sua campanha, mas se a gente vai olhar no agregado, né, o autofinanciamento não é tão importante assim, mas ele diz alguma coisa, né? Por que essas pessoas estão gastando dinheiro do seu próprio patrimônio, sua renda, para se elegerem, né? O que isso diz sobre o sistema político, o que isso diz sobre a relação dessas pessoas com os partidos, né? E sobre a democracia num sentido mais geral. Agora, a desigualdade na disputa associada ao financiamento de campanha, ela está associada a várias fontes de financiamento, né? A gente vai ter os recursos públicos, que são mediados pelos partidos, são os partidos no nível nacional que passam para o nível estadual e que daí passam para os candidatos, ou do nível nacional diretamente para os candidatos, e aí a gente tem distorções. Quando a gente tinha doações de empresas também, né? O que acontece é que quem já está dentro do campo político, de algum modo, ou seja, quem já tem alguma entrada no campo político, está buscando a reeleição, ou já tem algum cargo, né, tem mais acesso a financiamento do que novos candidatos, novas candidatas. Então isso também gera distorções, porque os doadores, no fim das contas, né, a gente tem na teoria basicamente duas linhas de argumentação, né. Ou os doadores eles querem influenciar os resultados das eleições, então eles vão doar para candidaturas que possam ganhar em eleições disputadas, né, de modo que com mais recursos a gente tem uma vantagem eleitoral para alguns candidatos, e também aqueles que querem ter acesso ao poder independentemente. Então, são doadores, por exemplo, que vão doar independente da ideologia, enfim, para simplesmente acessar o poder de algum modo. E a gente tem uma outra questão, que é com os recursos públicos, que eles estão vinculados à representatividade dos partidos, né? A gente vai falar mais sobre o fundo partidário depois, mas o fundo partidário é distribuído de maneira proporcional às votações dos partidos para a Câmara dos Deputados. Então aí a gente tem uma lógica de retroalimentação, né? Os partidos eles vão doar para os candidatos com mais chance de vitória, porque com isso também impacta os recursos futuramente que eles vão receber. Então a gente tem aí alguns problemas de incentivos, né, em relação a que vão gerar desigualdade na disputa eleitoral. O autofinanciamento aí entra com um outro aspecto, né? Se a gente vai olhar, que eu achei interessante assim tem um sentido normativo, né, da democracia, da teoria da democracia, o que isso está nos dizendo, né? E também em que medida isso influencia os resultados das eleições, em que medida um candidato gastar do próprio bolso vai impactar no número de votos que ele ou ela conquista, na medida também que isso pode se tornar um discurso, né? Um recurso simbólico. Olha, eu não estou financiando, eu não tenho vínculo ou rabo preso, entre aspas, com ninguém, porque eu estou pagando a minha própria campanha. Foi uma coisa que o Trump utilizou nas eleições dos Estados Unidos. Em que medida isso também não entra aí nesse mix aí?